Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, nesse vídeo, basicamente vai ser feita uma reflexão sobre o livro 1, o primeiro ponto do livro Imitação de Cristo. O primeiro ponto, cujo título é Da Imitação de Cristo, do desprezo de todas as vaidades do mundo. Começa assim: Quem me segue não anda em trevas. Com estas palavras exorta-nos Cristo a que lhe imitemos a vida e os costumes, se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira de coração. Meditar na vida de Jesus seja, pois, a nossa maior solicitude. A solicitude significa o interesse, o empenho. E aqui o autor ele nos fala que o nosso maior desejo tem que ser meditar na vida de Jesus. Né? E ali nós já podemos parar e refletir um pouco, né? Quanto tempo da nossa vida nós paramos para meditar na vida de Jesus? Que bom se reza o terço todo dia, que se pode contemplar os mistérios, né? Mas senão dificilmente, nossa mente está muitas vezes atordoada de pensamentos e pensando em várias coisas. Sim, coisas que muitas vezes devem ser pensadas, né? Questão de contas, às vezes quem tem filhos ou pais, né? Uma questão de saúde. Mas que além e principalmente de tudo isso, que nosso maior pensamento seja em Jesus, seja contemplar a vida dele, né? Como ele fazia as coisas, seja a sua morte, seja, né, a sua paixão, a sua vida, como Jesus trabalhava com São José. Continuando o livro. A doutrina de Cristo sobreleva toda a doutrina dos santos, e quem tiver o Espírito encontrará o maná que nela está escondido. A muitos, porém, acontece que, ouvindo a miúde o Evangelho, sentem pouco fervor porque lhes falta o Espírito de Cristo. Quem quer, porém, entender e saborear toda a plenitude da palavra de Cristo, deve esforçar-se por moldar nele toda a própria vida, né? Olha que bonito. Deve se esforçar. E que diz, muitos, quando escutam, né, o Evangelho, eles sentem pouco fervor, às vezes, né? Bah, esse Evangelho eu já escutei várias vezes. Eu já sei o que ele está dizendo. Mas o que está dizendo aqui o autor? Que a gente deve se esforçar para colocar, para meditar nele, né? Para realmente interiorizar ele. Porque se a gente deixar, o mundo ele nos engole, as atividades nos consomem, né? E a gente às vezes vai sentindo, né, a vida espiritual diminuindo, já não vai mais na missa, né? Não, né? Eu não quero ir na missa, não quero. Às vezes muitas vezes nós ficamos no conforto, porque é mais fácil, né? Mas Jesus nunca pegou o caminho mais fácil, ele pegou o caminho que era da vontade do Pai, da vontade de Deus. Continua o livro. Que te aproveita de discorrer profundamente sobre a Santíssima Trindade, se não és humilde e por isso a Trindade desagradas? Em verdade, as palavras sublimes não fazem um homem santo e justo. É a vida pura que o torna querido de Deus. Prefiro sentir compulsão a saber-lhe a definição. Né? Então, que diz que não são as palavras, é a vida. Né? Às vezes a gente pode ver muito claramente, às vezes, daqui a pouco pregadores, pessoas que falam, né, muito bonito, né? Tem palavras lindas, né? E muitas vezes nos tocam. Mas se caso um dia a gente vê essa mesma pessoa fazendo algo que ela falou contra, né? Por exemplo, né, uma pessoa fala sobre a importância do sexto mandamento, né, da castidade, e um tempo depois a gente descobre que essa mesma pessoa traiu o seu companheiro, a sua companheira, daí a gente pensa, poxa, mas essa pessoa que falou tanto agora está fazendo isso, né? Então isso meio que cai em descrédito. Então, antes das palavras, é a nossa vida que tem que mostrar que a gente segue a Jesus. Aqui, continua. Se souberas toda a Bíblia de cor e todas as máximas dos filósofos, que te aproveitaria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Então, que forte esse ponto, né? Nos dizendo que a sabedoria consiste em amar a Deus. Às vezes nós temos tantas vaidades, vaidades pelo conhecimento, vaidades pelo nosso corpo, né? Vaidade sobre o que os outros vão pensar de nós, nossa imagem, né?
Mas aqui, realmente, né, se a gente for meditar, o nosso maior esforço deve ser amar a Deus e só Ele servir. A suprema sabedoria consiste em entender para o reino do céu e pelo desprezo do mundo. Vaidade, pois, amontoar riquezas caducas e nelas pôr a sua confiança. Vaidade ainda ambicionar honras e guindar-se a altas posições. Olha que e o que fecha, né, com esse trecho é aquela ladainha da humildade, né, do desejo de ser estimado, livrai-me, Senhor Jesus, do desejo de ser honrado, de ser lembrado, né. Então, realmente, a gente às vezes, o ser humano, ele quer se ambicionar, né, ele quer ser conhecido, quer ter poder, mas muitas vezes a vaidade, isso não serve para nada. Vaidade, seguir os apetites da carne e desejar o que mais tarde será gravemente punido. Quantas vezes, né, por um momento de loucura, por um momento de apetite da carne, a pessoa às vezes perde uma vida inteira, né, consequências eternas, né, às vezes por um momento só de prazer, não é um momento que a pessoa resbalou, fez e muitas vezes não tem mais volta. Por exemplo, a questão da traição, né? Às vezes a pessoa passa na cabeça do nada uma aventura e a pessoa se estraga um casamento de anos, né? Uma vida inteira, o dos filhos também por um momento. Então, temos que ter muito cuidado com essas tentações, né? Vaidade, desejar viver muito e descuidar viver bem. Vaidade, preocupar-se só da vida presente e não prever a futura. Vaidade, amar o que tão vertiginosamente passa e não buscar apressado a alegria que sempre dura. Então, hoje no mundo, né, o que a gente pode perceber são muita dopamina, muito prazer momentâneos, né, com séries, jogos, filmes, sabe? Então, e as pessoas às vezes só fazem isso, né? Não, muitas vezes o problema não está nisso, mas é que elas só fazem isso, só querem isso. Só querem comidas que causem prazer, só querem olhar coisas que causem prazer, jogar jogos que causam prazer, né? Isso é voltar. E não penso no que dura para sempre, não penso no céu, não penso na palavra de Deus, não penso em ter uma vida espiritual mais ativa. Continuando o livro. Lembra-te, a miúde, daquela sentença do sábio: não se fartam os olhos de ver, nem os ouvidos de ouvir. Aplica-te, pois, a desapegar o teu coração do amor das coisas visíveis para transportá-lo aos invisíveis, porque os que se deixam levar pela própria sensualidade mancham a consciência e perdem a graça de Deus, né? Então que a gente possa se esforçar, né? Que finaliza o autor, né? Eu vou finalizar aqui, para que a gente possa buscar as coisas do alto, né? Assim como o Padre Léo disse na sua última pregação, né? Aquela pregação muito forte, buscar as coisas do alto. Que a gente peça a Deus essa graça, né? De realmente não colocar simplesmente a nossa felicidade aqui na terra, mas a felicidade nos bens eternos. Tá bom? Agradeço a todos que escutaram esse áudio até agora. Se for possível, se inscrevam no canal também, deixem o gostei, né, para que eu saiba que está sendo benéfico, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.